De volta ao nosso Redação Novo Tempo, que hoje está muito especial porque a gente está completando 2 anos no ar. Olha inclusive, só. olha, 2 years. Por que em inglês? Não sei. Ah, tá. É mais chique. É mais chique do que 2 anos, né? Claro. Como seriam 2 anos em francês? 2 ans. Em chinês, Em mandarim. Não faço a mínima espanhol, ideia. russo. Tudo isso ele aprendeu porque ele trabalha aqui no Redação Novo Exatamente. Tempo. A gente, inclusive, ouviu os depoimentos aí do Robson e da Leilane, que são 2 produtores que passaram aqui pelo programa. Parabéns, Robson e Leilane, e muito obrigado pelo carinho com que vocês conduziram o programa e a nós aqui nesse período, viu? Muito obrigado, muito bom contar com o profissionalismo de vocês. Leilane, inclusive, Casou. parabéns, né? Recém-casada. Casou aí Parabéns. semana passada? Essa não é Esse de é casamento, outro. essa é de outra coisa. Foi agora, nessa semana. semana retrasada. Nesta semana. Quer dizer, hoje é sábado, ela se casou na sexta. É recém-casada. Não, Na semana outra passada, sexta? na outra, Ah, é verdade. Faz foi mais de na uma outra, semana é. já. Ih, Nossa, velho, o notícia tempo- antiga. O tempo passa Só que será que a voando. Leilane está assistindo esse programa? Acho que Tá não, lua de viajando. mel, né? Tá lá na Europa, né? Parece. Pois é, não, coitada, tá no Não. Brasil mesmo. Inclusive, agora quem é responsável pelo Redação Novo Tempo é a Suzane. Ai, que medinho. E porque a Suzane está aqui no sofá, quem nos dirige é o Cauê Martinelli, que aliás está desde o início do programa também, Desde o junto com o início. Robson, Cauê né? acompanha o programa, faz Pois tudo é. aí. A Bruna, desde que é o editora, começo. também tá A desde o Bruna, começo. que é a nossa editora, está sempre lá. Muito obrigado, viu, a todos vocês aí que passaram aqui pelo Redação Novo Tempo e cuidaram da gente com tanto carinho. Por falar nisso, Redação Fazendo 2 anos, esse é um programa que se dedica a sempre explicar a notícia, é um programa que muitas vezes traz opinião, né, quando a gente trata de notícia. E aí, durante essa semana aí rolou um grande burburinho nas redes sociais e na imprensa de um modo geral. Por algumas situações, né? A gente teve o Troféu Imprensa e a Raquel Sherazade, que é uma âncora lá do SBT, teve lá um embate com o Silvio Santos, que o Santos falou para ela que era para ela parar de dar opinião Que ela e não foi simplesmente contratada para para ler as notícias, que ela foi contratada para ler as notícias. Ela disse que foi contratada sim para dar opinião, aí disse, não, você e o Danilo Gentili que vão abrir a própria emissora de vocês e tal. Fala o que vocês quiserem. Ficou num tom de brincadeira, mas teve ali uma crítica sobre dar opinião. Ele comentou, inclusive, assim, porque vocês falam lá e depois eu é que tenho que ouvir as reclamações e me explicar. Também acrescido disso, a gente teve aí, nos últimos tempos, um suposto recebimento de um dinheiro por parte da Carta Capital. A Carta Capital teria recebido um dinheiro de propina da Petrobras. Então, será que coisas que... Odebrecht, não da Petrobras. Será que, de repente, algum artigo, algum aspecto opinativo ou até nos textos noticiosos da Carta Capital teria sido influenciado por uma suposta propina que ela teria recebido? Então, fica aquela história. Jornalista, ele tem que opinar ou ele tem que simplesmente relatar os fatos? Depende muito de qual é a função do jornal que esse jornalista está trabalhando, né? Eu acho que se você é sincero com o seu público no sentido do que ele pode esperar do programa, eu acho que é um dos passos. Então, se você vai ver um jornal onde você não está esperando receber opinião e de repente você vê a opinião acontecendo, de certa forma você é surpreendido e às vezes pode até passar meio que, mas isso aqui é notícia ou é opinião? A pessoa, o telespectador ou o ouvinte nem entende. Agora, é um pouco diferente quando você já está preparado como receptor dessa informação para isso, né? Então, por exemplo, o próprio Redação Novo Tempo, a gente fala de notícias e em vários momentos a gente coloca opinião e tudo mais. O nosso ouvinte, o nosso telespectador, ele sabe que isso pode acontecer nesse programa. Então, eu acho que tem essas duas, essa situação específica, né? De qual é o programa, se o programa ele permite opinião e já está meio que explicado que isso pode acontecer, esse acho que é um passo importante para o jornalista saber se ele pode ou não dar opinião dentro do jornal que ele está apresentando. E vocês? E tem uma questão também que tudo que é produzido jornalisticamente está imbuído de algum tipo de opinião. Concordo em gênero, Porque, número e grau. Até na a notícia própria que você escolha, escolhe, né? né? Que notícias eu vou dar? Que notícia a gente vai dar? Esta ou esta? Você vai ter que escolher uma das duas, porque todo mundo tem limitação de tempo, né? O nosso jornal no Novo Tempo tem 1 hora de duração, o que é até incomum, porque jornais de televisão têm bem menos tempo do que isso, normalmente.
e você tem pouco tempo para falar sobre o máximo de coisas possíveis. Você tem que escolher. A própria escolha sobre o que é que vai ser levado ao ar ou o que não vai ser levado ao ar, já é uma forma também de opinar. Você já está dando a opinião de que esta que vai ao ar é mais importante do que a outra. Já é uma forma de também estar demonstrando ali algum tipo de opinião. E a forma como a matéria é conduzida, a forma como a matéria é produzida, a escolha das imagens, como é que um off vai ser lido, né, na mensagem, que partes da entrevista da pessoa você vai usar, tudo isso faz parte da junção. Talvez até seja meio inconsciente, mas está indo de acordo com o que os produtores dessa matéria pensam ou discordam a respeito do assunto. Então, a opinião está presente em tudo. Quando a gente está na faculdade, a gente tem esse pensamento mais sonhador, né, sobre a imparcialidade. E os professores falam isso para a gente, né, sobre ser imparcial. A gente passa os 4 anos repetindo essa mesma palavra o tempo todo, porque faz parte da nossa ética profissional. Mas eu concordo quando o Hélio fala isso, porque assim, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa cosmovisão, o que a gente pensa, né, sobre religião, filosofia, enfim, tudo faz parte do nosso ser e interfere no nosso trabalho. Mas o que eu acho fantástico na nossa profissão também é o seguinte, que por mais que isso aconteça, eu tenho aquele compromisso, eu acho que muitas das vezes, apesar de a gente ver muito jornalismo aí barato, mas muitas das vezes a gente consegue cumprir. Eu falo assim, aqui, pelo menos aqui no Brasil, acho que a maioria dos jornais assim, até que consegue cumprir esse papel, que é mostrar a informação e colocar os dois lados, o lado A e o lado B, e dar a mesma medida, né? Porque não adianta nada também eu colocar o lado A, vamos considerar isso por tempo. Eu deixo aqui o lado A falar por 5 minutos e aí dou 1 minuto para o lado B falar, porque a minha opinião ela se alinha mais com o lado A. Existe esse equilíbrio aqui no Brasil, como um todo? Eu acho que esses jornais maiores assim, eu acho que a gente encontra até, Leite. Eu acho que sim, não? Será que eu estou muito... Lógico, eu não tenho como, nem você, obviamente, tem como fazer isso cientificamente, né? A gente não tem. Mas, lógico, é a sua impressão. A minha impressão, por exemplo, é um pouco diferente disso. Eu acho que tem muita gente que tenta realmente ter esse equilíbrio, mas eu não apostaria numa maioria, não. O que eu penso sobre essa coisa da técnica jornalística, que o Hélio colocou alguns exemplos, né? Ela passa uma visão, ela passa um efeito de realmente objetividade. Porque você tem lá, né, o primeiro, vamos falar de mídia impressa, você tem o primeiro parágrafo ali da notícia com todas as informações, simplesmente o que aconteceu, quando aconteceu, como é que foi, tal, todas aquelas primeiras perguntinhas respondidas. Depois você tem um detalhamento. Então parece que o fato está ali em si e ele não tem qualquer tipo de opinião. Então a técnica jornalística, eu acho que ela cria um efeito para quem lê de que existe ali objetividade e ela cria um efeito inclusive para quem trabalha dentro do processo midiático. Por isso que a Suzane está falando, os professores na faculdade muitas vezes dizem que, né, objetividade, tem que tomar cuidado para não ser subjetivo, porque eu acho que contamina até quem trabalha dentro das redações. A técnica jornalística pode proporcionar ali um momento de que a opinião não está ali. Suzane falou, uma falsa impressão, né? Uma falsa impressão. A gente mostra os dois lados. Às vezes você pode dar mais tempo, falando de vídeo, você pode dar mais tempo para um lado e menos tempo para o outro. Mas do jeito que a coisa foi construída, até de uma forma inconsciente, quem está com menos tempo parece que é o lado positivo da história, quem tem mais tempo parece que é o lado negativo da história. Isso fica muito evidente, eu vejo muito isso, por exemplo, durante campanhas eleitorais. Fica evidente quando um determinado veículo de comunicação, de televisão, está dando algum tipo de apoio para um candidato ou para outro. Você fala, o tempo é o mesmo. Milimetricamente o mesmo. É contado exatamente, segundo por segundo, para que ninguém diga, olha, o candidato A teve mais tempo no jornal do que o B. É assim, nas matérias. Só um detalhe, Hélio, que talvez isso seja muito comum para a gente, mas para o público de casa não, né? Mas em época de campanha eleitoral, se eu mostrei... campanha presidencial. Sim. Se eu mostrei um candidato a presidente, eu tenho que mostrar todos os outros que têm um nível na pesquisa Ibope grande, né? Todos aqueles partidos principais, mais evidentes. Eu tenho que mostrar todos eles na mesma quantidade de tempo. Exatamente. Mas aí você mostra assim, você mostra um candidato e aí uma frase dele, sabe, uma frase de impacto e que o telespectador vai dizer, uau!
o que ele falou é extraordinário. E aí o outro, no mesmo tempo que foi dado para o primeiro, mas aí coloca uma frase qualquer dele ou qualquer outra coisa, uma reclamação. E você está dando o mesmo tempo, você está sendo imparcial dentro da técnica, mas é evidente que você está apoiando mais um do que o outro, porque o discurso que você mostrou de um é o discurso bonito e mostrou do outro um discurso falho. Tudo isso faz parte. Agora, embora isso seja, desculpa, Suzane, embora isso seja muito evidente, não tem como ser completamente objetivo trabalhando com jornalismo, porque jornalismo é linguagem e ninguém vai ser objetivo quando a gente fala automaticamente, todo o nosso idealismo está ali involuntariamente, eu acredito muito nisso. Como jornalistas, a gente tem que tentar ao máximo buscar essa imparcialidade. Eu acredito nisso. Não que ela vai ser atingida em 100% do seu nível, mas a gente tem uma responsabilidade de fazer o público pensar e tomar as suas próprias decisões. Esse é o ponto fundamental, de o público tomar as suas próprias decisões. Eu acho interessante, isso é muito comum fora do Brasil, embora eu não tenha vivido fora do Brasil, mas eu sei que há fora do Brasil, a mídia ela é mais engajada, opinativa. Então, no Brasil a gente tem, por exemplo, sei lá, eu vou citar, Carta Capital, ela tem uma linha de pensamento que é evidente. Você sabe o que ela pensa na linha política. Na linha política. E você tem, sei lá, a Veja, que é o oposto disso. Isso é evidente, você sabe disso. Só que elas não se dizem assim, sabe? A Veja não diz que ela é de direita. Embora todo mundo saiba que ela tem um pensamento de direita. E isso é ruim, porque aí você dá ao público a impressão de imparcialidade, quando, na verdade, você não é totalmente imparcial. Você está defendendo algo. E eu acho que isso seria importante, sabe? É a honestidade. Dizer assim, ó, o nosso veículo, ele tem esse pensamento. A gente vai mostrar as duas coisas, mas a gente defende esse lado aqui. Vamos mostrar o outro lado, mas a nossa defesa é dessa. Eu só ia colocar um negócio. Eu tenho a impressão, tem isso, né, de às vezes querer passar uma impressão de imparcialidade e não ser, mas eu acho que também as pessoas não são burras. Eu acho que tem muita gente que tem dificuldade de perceber algumas coisas, mas muita gente é inteligente e consegue perceber isso. E aí eu acho que quem mais perde com esse posicionamento de engajamento, principalmente político, de um lado ou de outro, em qualquer país que seja, é o próprio veículo de comunicação. Porque às vezes ele pode estar falando alguma coisa que é séria, mas para você saber do engajamento que ele tem, você fala assim, mas será que é isso mesmo? Será que ele não está fazendo só porque ele quer alfinetar tal lado? Tal? Então, quem mais perde é o veículo de comunicação engajado. Por isso que é muito melhor e mais sincero essa estratégia. Por exemplo, veículos europeus têm muito fortemente, né? Ter a opinião muito bem estabelecida. Isso. Mas olha, a gente está aqui falando sobre opinião no jornalismo, comprometimento social com a informação. E é muito importante ressaltar que, apesar de qualquer dificuldade, o respeito com a profissão nunca pode realmente deixar de existir, seja lá qual for a necessidade. Para nós aqui do Redação Novo Tempo, é um privilégio poder completar 2 anos de programa e trazer para você um jornalismo sério, um jornalismo comprometido. E para dividir esse momento com você, a gente preparou um vídeo mostrando um pouco sobre o que a gente pensa do programa, como ele é produzido, para você aí de casa que o acompanha todas as semanas. Justamente quando a gente tem aqueles momentos, sabe, os momentos de loucura dentro do Redação. Não que talvez me surpreenda o que ela vai falar. Mas é porque ela é muito intensa todas as vezes. É quando o Wagner tem um ato falho. Ele geralmente é o que mais pega no meu pé. Sei não, tô achando que vamos contratar pro jornal. Então assim, eu troquei o nome da Teru, que é minha amiga há muito tempo, por Tofu, e eu nem percebi, tiveram que me avisar que eu tinha feito essa troca. Mas olha a história da Tofu aqui que ela deu. Da Tofu? Da Teru. Olha a história da Tofu. Já aconteceu Olha a história da Tofu em relação ao Teru. Gente, vocês gravaram ao Teru assado. Separa esse momento aí. Voltando, nada aconteceu. Olha a história que a Teru falou sobre o Tofu. Participar no Redação nesses 2 anos me fez aprender muito.
com os meus colegas debatendo e, inclusive, nas reuniões de pauta que a gente foi tendo. Só que sobre temas profundos e, ao mesmo tempo, num formato leve. Então, isso me agrada muito. É o tipo de pessoa que eu gosto de ser. Eu gosto de ser leve, da forma como eu falo. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de falar de coisas profundas. É um programa diferente de todos os outros. Apesar de, ao Novo Tempo, ter vários programas nesse formato, que é pessoas sentadas no sofá, conversando a respeito de algum assunto, mas o Redação oferece para o telespectador um assunto diferente. Eu acho que ouvir a opinião do outro, o que o outro pensa sobre determinado assunto, ajuda e contribui para a nossa vida. Porque se você parar para pensar, o Leite, eu, a Suzane e o Hélio, embora tenhamos muita coisa em comum, a gente é bastante diferente. Então, a gente acaba aprendendo com o outro. Bom, agora nós acabamos de sair da reunião de pauta. Nós definimos, né, os assuntos que vão ser tratados no programa. Agora, tanto eu quanto a produtora do programa, a gente define aquilo exatamente da maneira que nós vamos discutir. Nós conversamos sobre a pauta e realizamos toda essa parte de pesquisa para que os apresentadores tenham o conteúdo em mãos, para que eles possam discutir de uma maneira muito mais adequada aquilo que nós vamos propor dentro do programa. As imagens para você na pasta, as imagens da vinheta, você já conseguiu pegar? Já coloquei aqui. Eu gosto muito do Redação Novo Tempo, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade de expandir o pensamento do telespectador e do ouvinte da Novo Tempo. O Redação, ele tem um papel de buscar na notícia qual é o ponto de debate e tentar esclarecer e trazer questões para a nossa audiência que são às vezes muito delicadas, às vezes muito polêmicas. Mas que são coisas factuais, são coisas que aconteceram ao longo da semana e que as pessoas estão acompanhando no próprio noticiário da Novo Tempo, ou nos noticiários de outras emissoras, ou lendo jornais. E aí o Redação chega no sábado à noite e vira aquele bate-papo sobre os assuntos importantes da semana. Então acho que essa seria a importância do Redação, de trazer para o telespectador uma oportunidade de ele fazer parte dessa discussão, desse bate-papo. O Redação Novo Tempo ele é um pouco corrido porque cada um dos apresentadores tem outras atividades, né? O Hélio, por exemplo, ele trabalha na edição do jornal, é apresentador diário do jornal. Além disso, ele ainda apresenta o Conexão na Rádio Novo Tempo. O Leite também tem outras atividades, ele é coordenador do departamento de jornalismo, então tem muitas atribuições. O Wagner é o diretor de jornalismo do departamento, então é uma função bastante carregada também, tem muitos assuntos burocráticos que ele precisa resolver ao longo do dia. Além disso, ele apresenta o Identidade Geral. Além de apresentar o Revista Novo Tempo, junto com o Leite, eu faço a produção do Redação Novo Tempo. E além disso, eu tenho uma nova função aqui no Departamento de Jornalismo que denominamos como estratégias digitais. Então, quando chega quinta-feira, tá todo mundo com o coração acelerado, mas a gente faz o Redação com muito carinho para você. Virou em 2, 1, já. Começando aqui o nosso Redação Novo Tempo, mais uma semana. Muito obrigado pela sua... Olha, eu tava lá no Switch, agora tô aqui. Gente, olha, a gente ganhou até presente. Obrigado, produtora do programa, Suzane. E é um aniversário completo, porque tem bolo. Mostra o bolo aqui, gente. Ah, que bonitinho. Olha, tem a logo do Redação Novo Tempo, adorei esse bolo. Vê, né, olha só, o pessoal... Será que dá pra mostrar na câmera? Eu vou mostrar aqui, pera, calma. Não, só pra mostrar. Tem que mostrar. Aqui, ó, a câmera, aqui, ó. Olha só, tá escrito Redação Novo Tempo. Aí vai cair o número 2. Vai cair o número 2, volta. E tem até o convidado, olha, o número 2. Exatamente. Mas o principal convidado, sabe quem é? É você aí de casa que acompanha a gente sempre pelo rádio, pela televisão. A gente sabe que tem muito, pela internet também, tem muita gente que acompanha a gente aqui na Novo Tempo. Não perde um Redação, sempre comenta. É verdade. Tem um telespectador em especial, ele merece. Mas os outros vão ficar com ciúmes. Não, mas ele merece especial porque ele recebe a gente todos os dias aqui na Novo Tempo com um sorriso. É o Luiz. Verdade. É o Luiz. Luiz, ele trabalha na portaria aqui da Novo. A esposa do Luiz também.
assiste, sempre comenta com a gente quando a gente chega aqui na até Novo sugestão Tempo. de pauta já. Dá sugestão de Dá pauta. sugestão de é pauta. verdade. Falou, ó, essa semana vocês têm que falar sobre tal assunto, hein? Obrigado, viu, Luiz? Olha, Sempre muito todos bom. os telespectadores e ouvintes sintam-se representados pelo Luiz, né? Que Exatamente. está sendo o nosso símbolo hoje aqui. Posso encerrar o programa? Pode. É porque eu tô interessado em comer esse bolo. Eu tô percebendo. Não, É cenográfico. Não é cenográfico, não é. né? Eu vou enfiar É um esse dedo bolo aí de pra ver se verdade é. aqui. E essa cereja é de verdade, não é aquela de chuchu, não. Ah, deixa eu mandar pro pessoal um abraço. Então mande um Não, abraço, mas já que você não mandou no começo, manda no final agora. Eu vou aqui. copiar você, viu, Leite? Eu quero Mandar mandar pro Luiz também. Não, é pro Luiz, pra esposa dele, mas eu quero mandar um abraço pra você, que sempre acompanha a gente aqui, o Redação Novo Tempo. Essa maneira de trazer esse bolo e tal, que também é para dividir com você. Apesar da gente não estar assim, né, lado a lado, mas por essa telinha aí, se sinta parte dessa comemoração aqui de aniversário de 2 anos. Já que eles falaram do público e realmente nosso coração está agradecido, a gente só está aqui nesse sofá porque você está aí do outro lado, ouvindo a gente, assistindo a gente pela televisão. Mas eu queria ressaltar um outro aspecto aqui do Redação, que é o companheirismo de todo mundo aqui. Sabe, a gente brinca, o Hélio e a Suzane até falaram assim, né? Continuamos amigos depois de 2 anos. Mas, gente, vou falar uma coisa séria aqui. A gente está todas as semanas aqui, a gente tem reunião de pauta e, por incrível que pareça, você pode nem acreditar, e a gente se dá super bem mesmo. Nunca teve um desentendimento, a gente já teve diferenças de opinião aqui no sofá, diferenças na opinião quando a gente tem reunião de pauta, mas a gente esclarece tudo, a gente resolve tudo e tá todo mundo aqui assim, de coração aberto um pro outro, para ouvir a opinião do outro, para continuar trabalhando junto. Vamos continuar assim, né? É que o nosso objetivo é um só, né? É trazer uma informação equilibrada e com um ponto de vista que só a Novo Tempo pode trazer para o ouvinte, para o telespectador da nossa emissora, né? Então, acho que esse é o nosso comprometimento, apesar de cada um ter um ponto de vista específico, o nosso objetivo é um só, né? A multiplicidade de visões, né, ajuda nesse processo assim, cada um colabora com alguma coisa e os feixes se juntam no final para chegar a um complemento interessante. Pela união dos seus poderes, eu sou Redação Novo Tempo, né? Mas que jeito lindo de terminar o programa. O Hélio demorou um pouco para entender. Não, eu lembrei de cara do capitão. Gente, muito obrigado então, viu? Esses 2 anos realmente vocês fazem parte. Muito obrigado e a gente se encontra na semana que vem. Semana que vem. Espero que, se você quiser um pedaço de bolo, é só chegar aí, gente. Até lá, tchau, tchau. Tchau. Não mostrei.